Meu irmão, será que um posicionamento seu pode mudar totalmente o seu destino e o destino das gerações que virão depois de você? Hoje eu vou te mostrar na Bíblia alguns momentos que isso aconteceu, para que você reflita sobre uma aplicação disso na sua história. Eu sou Alan Zequini, esse aqui é o canal Homem de Família. Eu quero te mostrar hoje que, independente do que você viveu até aqui, o seu destino pode ser impactado por um posicionamento. Aqui na Bíblia a gente vai encontrar, no capítulo 32 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, uma situação que vai ilustrar isso aqui com clareza pra gente. Olha só, aqui tinha uma situação em que Moisés, liderando o povo de Deus, teve que agir. Eu posso te dar um contexto mais profundo disso num outro momento, ou você pode ler esse capítulo por completo. E no versículo 26 diz o seguinte: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O destino da tribo de Levi foi mudado aqui, mediante esse posicionamento. Muitas pessoas estavam tomando posicionamentos aqui que estavam desagradando a Deus. E isso enfureceu Moisés. Aqui existe um contexto da forma que Deus fazia justiça nesse momento da história, no Velho Testamento. Mas o fato é que aquele passo fez com que uma geração toda fosse mudada. O destino de uma geração toda fosse mudado. Eu quero te mostrar agora em outra ocasião, para a gente falar sobre uma pessoa. Eu quero chegar sobre a aplicação disso na sua vida, tá? Eu quero te mostrar o que aconteceu com Zaqueu. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19. Olha só o que aconteceu na história desse baixinho aqui, que subiu na árvore para ver Jesus passar. Como que eu vou te explicar sobre Zaqueu? Pensa num cara que ele cobrava impostos do seu próprio povo, em nome daquele povo que os dominava. Mas ele não era só alguém que executava essa função, ele liderava esse movimento, ocupava uma posição de liderança ali. Então Zaqueu, ele era alguém que cobrava impostos excessivos, alguém que era ladrão. Zaqueu, ele era uma pessoa que ele desonrou o seu próprio povo e ele não era benquisto no meio do povo. Então Jesus vinha passando e ele estava curioso para conhecer esse Jesus que as pessoas viviam falando. E ele era baixinho, as pessoas não dariam espaço para ele. E ele subiu em uma árvore. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Capítulo 19 do livro de Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral entre os publicanos e muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ele ter pequena estatura. Então correu adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém jantar em tua casa. E ele desceu com pressa, recebeu Jesus com toda a alegria. E todos que viram aquilo murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou já na casa dele e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em algum momento defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, meu irmão, se você é alguém que se considera totalmente justificado, limpo, se você se considera alguém em que só se encontra justiça, eu não fiz esse vídeo pensando exatamente em você. Se você quiser ficar, ótimo. Mas caso você não queira, sem problema, porque esse meu papo é com aqueles que se veem olhando para si mesmos de uma forma como se encontram em injustiça, como era o caso de Zaqueu. Jesus, ele veio para alcançar aqueles que precisam de salvação. Zaqueu, aos olhos das pessoas, era um homem injusto, e ele era mesmo. Mas Jesus veio para alcançar esses. Eu não sei quais erros você cometeu até aqui. Eu não sei o que esses erros fizeram na maneira como você se vê, na maneira como você olha para si mesmo, para sua história, para sua identidade. Por vezes, algumas experiências ruins que você viveu, algumas coisas negativas que você ouviu ao longo da vida, te marcaram profundamente. E você não se vê digno de algumas coisas, especialmente de você se relacionar, se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. E eu vim aqui com esse vídeo somente com a intenção de te dizer que um posicionamento seu basta para que o seu destino seja mudado. Zaqueu, inegavelmente, era um grande pecador. Mas naquele dia em que Jesus estendeu a mão para ele, se aproximou, Zaqueu tomou uma decisão. Eu entrego metade dos meus bens aos pobres, restituo quem eu roubei 4 vezes mais.
E Jesus, vendo aquele coração, disse: hoje entrou salvação nessa casa, e foi por esses que eu vim. Então, eu e você, eu já estive mergulhado em injustiças, em pecados que eu cometi. Quantos anos eu vivi uma vida totalmente distante de Deus e cometi tantos erros, cometi tantas injustiças. Mas o Senhor me alcançou com a mesma misericórdia que alcançou Zaqueu. E essa misericórdia está disponível para você, não importa o que aconteceu. É claro que nós teremos que lidar com as consequências da nossa justiça diante do que nós fizemos, mas Deus tem perdão para você. Deus te aceita de volta, assim como Ele me aceitou. Eu tive que lidar com consequências de coisas erradas que eu fiz, mas o Senhor me aceitou e me conduziu nesse processo, me dando confiança para que eu passasse por isso e começasse uma nova semeadura, boa. E há tantos anos eu venho caminhando nesse formato e venho colhendo tantas bênçãos do Senhor por isso. As dificuldades não foram embora, mas a minha semeadura é boa, porque a misericórdia do Senhor me alcançou e eu tomei um posicionamento. Naquele dia em que eu fui apresentado ao Evangelho, no dia 2 de dezembro de 2012, eu decidi enquadrar a minha vida no que Deus me ensina na palavra dele. O que não tivesse sentido na minha vida, de acordo com o que Deus me ensina na palavra, eu não viveria mais. E eu não retrocedi nessa decisão. Caminhei progressivamente nessa direção até aqui. E a minha caminhada ainda é longa, meu irmão. Só que Deus já fez tanta coisa, e eu vim aqui compartilhar isso com você. Não importa o buraco em que você esteja. Se você me ouve falar isso e pensa, é porque você não conhece a minha situação. Eu não preciso conhecer, meu irmão. Se eu te ouvir, eu tenho certeza que eu vou me sensibilizar, nós vamos orar juntos, nós vamos crer que Deus vai fazer, mas antes de ouvir eu já estou te dizendo que eu creio. Porque é assim que acontece na palavra, é assim que aconteceu na minha vida. E é assim que vai acontecer na sua vida também. Eu quero ler um último texto com você, e ele está lá em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas você e a sua descendência. Uma escolha a ser feita aqui. Deus está colocando isso na palavra dele para nós. Ele está colocando na sua frente a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele mesmo te diz, escolhe a vida, para que viva você e a sua descendência. Se nós formos lá para o texto de Êxodo 20, ele vai falar sobre amaldiçoar até a terceira geração daqueles que o desobedecem, mas ele vai abençoar até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Então, existe uma proposta na mesa para você. E eu não quero que você traga para essa decisão tudo o que você já fez até aqui. Eu quero que você simplesmente creia no que Deus está dizendo. A vida e a morte estão diante de você, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Vai ser melhor para você, para sua descendência. Nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos destinos sendo mudados através de posicionamentos. E você pode tomar um posicionamento. Meu irmão, não se esqueça, o mundo muda quando você honra a sua família. Tamo junto.